Boa noite, queridos irmãos. Esse é o Ministério Cristão Fé e Vida. Esse é o nosso culto dominical, culto que nós levamos a cada domingo à tua casa, à tua família, um culto de estudo da palavra, um culto que temos entendido, querido, de levar a cada um uma palavra a qual o Senhor tem colocado, sim, no nosso coração, para que nós, a cada dia, possamos nos aquecer na palavra do Senhor, nos aquecer no sentimento que o Espírito Santo tem colocado sobre nós. E é importante, querido, nós ressaltarmos nesse início de pregação, para que você chame as pessoas à sua casa, para que você se una à sua família e juntos venhamos a pensar hoje na palavra do Senhor, aquilo que Ele tem nos dado. Por quê, querido? Porque o tempo que nós estamos vivendo, principalmente nós que estamos aqui em Santo Ângelo, que há 2 finais de semana nós temos uma restrição no final de semana para que todos os locais que existem pessoas ou que assistem pessoas, que pessoas possam comprar, pessoas possam estar adquirindo ou pessoas possam estar num culto recebendo alguma coisa do Senhor, está restrito. Então, nesses 2 finais de semana, querido, esse mover, eu gostaria de chamar assim, porque é importante a gente começar com um pensamento. Toda vez que eu olho uma congregação, que eu olho um culto, eu penso, aquelas pessoas estão buscando um sentimento melhor em relação a Deus sobre a vida delas. E cabe o salientar, querido, que se não há uma qualidade, se não há uma boa performance de estar buscando Deus corretamente, não é culpa daqueles que buscam, mas é culpa daqueles que expressam o que Deus tem para eles naquele tempo. E aí eu estou me colocando em evidência no sentido, querido, de que se você é alguém que está buscando o Senhor e eu estou trazendo uma palavra que não é uma palavra concernente ao que está na Escritura, ou que eu tenho pego um texto e tenho usado ele fora de contexto para gerar um pretexto, para tirar algum valor de você ou algum sentimento da sua vida, para que você se torne uma pessoa menor do que você é, isso, querido, a carga fica sobre os líderes. E eu quero, nesse início de reunião, começar a falar sobre isso, querido. Da importância de cada um de nós estarmos com o nosso coração sensível a Deus, sensível ao Espírito Santo, sensível às coisas de Deus. Por quê? Porque de forma alguma nós podemos olhar um líder e achar que ele é isento. Achar que ele não tem nada, que ele não passa por dificuldade, que ele não passa por anseios, que ele não passa por problemas. Então, no momento em que eu entendo que a minha liderança, que as pessoas que estão à frente estão buscando como eu, aí sim, queridos, eu tenho usado esse termo e algumas pessoas, porque ele é pouco usual e ele é mais, eu diria, um termo que se usa de uma linguagem mais rebuscada, de uma linguagem mais antiga. Nós temos que andar em uníssono, em um só som, em uma palavra. Quando nós lemos ali em Coríntios, quando o apóstolo Paulo ele salienta ao povo de Corinto, né? Não vou entrar lá, você pode ler. Ali, a partir do capítulo 3, que ele diz assim: eu estou indo para vocês porque há discórdia no meio de vocês. Há um indo para um lado, outro indo para o outro, há um pensamento de um jeito, um pensamento de outro. Não é assim. Eu queria falar a vocês como espirituais, mas tenho falado a vocês como carnais, porque vocês não têm podido comer alimento sólido, mas sim eu tenho dado leite, porque leite é para os maternos, aqueles que são menores, aqueles que não têm o amadurecimento. Porque quando nós nos tratamos como pessoas que têm um pensamento diferente, entenda isso, querido, é parte da cultura humana. Você imagina como o homem ele se portou diante das coisas que vieram
como evolução para a vida dele. Eu sou um cara meio antigo, vou dizer assim, e eu confesso para vocês que eu me impressiono. Eu me impressiono com a tecnologia. Eu me impressiono com um celular que tem a identificação do dono do celular pela face da pessoa, ou até mesmo pela impressão digital da pessoa. Eu me impressiono, porque eu sou de um tempo que o telefone era algo para alguns. Então, nesse pensamento, querido, eu vejo que há muita coisa que a gente pode discutir, mas há coisas que são pontuais, que nós temos que viver junto. E o trabalho que nós temos desenvolvido como ministério, ele está muito pautado, querido, naquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. E nesse ano tem sido uma coisa muito importante, a importância de nós sermos uma casa de oração, de nós sermos um povo que ora, nós sermos um povo que anda em um pensamento de nós temos que buscar a Deus, nós temos que entender o que Deus está falando, nós temos que entender o que Deus está gerando no nosso coração, porque tudo aquilo, querido, que eu faço hoje reflete no meu amanhã. E no meio dessa pandemia, e principalmente nós que estamos em Santo Ângelo, com uma restrição total, ou aparentemente total, fica difícil falar isso, querido, porque as pessoas não respeitam alguns protocolos. Algumas pessoas acham que o Covid, que a pandemia, que isso é balela. E não é, queridos. Por que não é? Porque em uma só família aqui da cidade, essa semana, eu estava conversando com um irmão, morreram a mãe, o irmão mais novo da família e o pai estava entubado. Cara, quando eu vejo isso, alguém pode dizer assim, e essa retórica, essa discussão é lá atrás, lá no início, né? Ah, tem gente que está morrendo e não é do Covid, querido. Agora é, então. Vamos pontuar assim? Que agora é. E se eu olho uma família que 3 pessoas, ou melhor, 2 pessoas estão mortas, sendo a mãe e um irmão, eu começo a me preocupar. Por quê? Porque eu olho e vejo esse povo, essas pessoas, entenda isso que eu vou falar, querido, com uma dificuldade de ver a grandiosidade do Deus que eu sirvo. Por quê? Porque pense que eu estou falando sobre nós termos um só som em relação a algumas coisas. No momento em que eu não entendo que, e a gente está lendo agora, né? Minha cabeça roda muito rápido, queridos. Às vezes é muito lenta e às vezes é muito rápida. A gente está lendo Jó. Ler Jó é um desafio para nós lermos e não julgarmos o irmão Jó. E não julgarmos o irmão, os 3 amigos dele lá, o Elifas, o Bildade e o Zofar. A gente julga, porque a gente lê ele dizendo uma coisa que, se a gente for pensar, pô, ele estava com um pouquinho de razão, mas aí Jó vem e contrapõe, e aí lá no final, porque a gente pode ler o final da história, a gente vê que existia uma confusão na mente deles. Por quê? Por causa da dificuldade que eles estavam vivendo. E hoje o mundo que nós estamos vivendo, esse é um momento de dificuldade. Uma pessoa que está lá e me chamou a atenção muito. Uma congregação lá se não me engano, em São Paulo, e um cultão, velho, assim, ó, bombado, assim, uma coisa poderosa. Mas é porque lá onde eles estão, há uma diminuição do número de casos. É diferente de eu estar em Santo Ângelo, de eu estar em Ijuí, de eu estar em Santa Rosa, de eu estar em Giruá, de eu estar em Porto Xavier, e aqui ser um dos maiores focos nesse momento. Aqui eu não posso pensar que eu posso ter um culto nesse nível. Mas aí, de uma forma que eu não compreendo, nós somos desunidos e olhamos assim, isso é besteira. Não é, queridos, não é. Nós temos que andar em um pensamento, e todas as vezes que eu olho isso, eu fico me perguntando aqui,
o que Jesus quis dizer, e eu estou nesse versículo há vários meses, e eu fico me perguntando onde é que está tudo isso, né? Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15, que o Senhor Jesus, no versículo 14, diz assim: eu lhes dei a tua palavra, falando do próprio Deus, né? Do próprio Deus Todo-Poderoso, que expôs no coração de Jesus uma palavra que vinha em união com tudo aquilo que tinha sido dito na lei e nos profetas. Ela tem um acordo, ela tem um parâmetro, ela tem um destino, ela tem uma seta que aponta para quem? Para Jesus. Tudo isso que ele falou, tudo isso que ele expressou, tudo isso que ele manifestou é selado, é inteirado, é assinado, é colocado um selo do que a lei e os profetas expressavam. Mas o fato da lei e os profetas terem sido interpretados em muitos momentos de uma forma errada, o povo de Israel não aceitou o Messias, Jesus, mas Jesus vem e argumenta nesse momento que toda essa palavra foi dada a eles e que eles têm que olhar para quê? Eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Por quê? Porque ele é de um reino. E aí no versículo 15 diz assim: eu não oro para que tu os tire do mundo, mas para que tu os guarde do mal. Queridos, a chave de tudo que nós estamos vivendo nesse tempo é essa: ser guardado do mal. E aí eu quero já de imediato, porque eu tomei muito tempo fazendo essa introdução, eu quero que você abra comigo em um texto de Hebreus que vai falar da nossa esperança. A nossa esperança ela está fundamentada na fé. Diz assim o texto de Hebreus 11: ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas. Porque por ela os antigos, pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. E aí, queridos, eu estava em casa, e aí eu quero fazer uma confissão aos irmãos. Na semana passada, a gente, no início do mês, a gente começou a intensificar a nossa oração na igreja. A gente tem feito umas lives, se você tem assistido, tem sido bênção. Algumas pessoas têm assistido a nossa live e nós temos orado juntos na sexta-feira à noite. Mas na sexta-feira à tardinha, final da tarde, 19 horas, nós oramos na igreja e tem sido uma bênção. Deus tem falado conosco. Deus tem dado uma palavra a cada sexta-feira e isso tem nos motivado o coração, porque nós entendemos que a igreja, em primeiro lugar, ela tem que ser orante, para depois ela poder ser uma igreja que opera em algum dom do Senhor. Não vou entrar nisso, que já a cabeça já voou, mas vamos lá. A igreja tem que ser orante. Eu falei isso, né? Desde o início do ano a gente está falando. A gente tem que ser uma igreja que tem uma vida de oração no nosso secreto. Ali no nosso secreto, a nossa família tem que ser inteirada nesse sentimento de oração, para que a gente venha para a congregação, e a congregação junto, que é o corpo de Cristo, sendo Cristo o cabeça, nós vamos começar a manifestar o poder de Deus por através daquela oração da igreja, e essa oração da igreja vai abençoar o quê? A comunidade. E a gente tem falado isso desde o início do ano. Para que nós entramos nesse parâmetro, para que nós entramos nesse plano, para que nós vivamos isso, nós temos buscado mais, tanto em casa quanto na igreja. E quando o decreto determinou que nós não teríamos o culto, eu confesso para vocês que eu baixei a minha guarda, assim, eu disse, Senhor, parece que quando a gente está começando a crescer nesse entendimento que o Senhor tem nos dado, que Tu tem nos livrado do mal, e que nós devemos cada dia mais entender que somos casa de oração e começar a intensificar o sistema de oração da igreja e criar um sistema cada vez mais eficaz, no sentido de não só o testemunho daquilo que está acontecendo, mas sim o levantar um altar ao Senhor,
parece que as coisas param. E quando as coisas pararam, essas últimas 2 semanas, e eu sei que em Porto Xavier a gente teve que parar, porque lá está muito forte essa questão da pandemia, e as pessoas não estão podendo sair. Infelizmente, querido, eu tenho que olhar e ver que algumas pessoas elas estão perdendo o sentimento maior de permanência no Senhor. É como uma fogueira, querido. No momento em que eu tiro um graveto, eu tiro uma parte, uma lenha dali do fogo, a tendência é que ele ainda fique aquecido por um tempo. Mas depois aquele fogo que está naquele graveto vai começar a apagar até que ele apaga. E isso é a forma como algumas pessoas estão vivendo o contato delas com a igreja. Elas têm se afastado da igreja e têm se mantido aquecidas até um certo tempo, mas depois têm perdido o seu fogo, têm perdido o seu calor. Então elas têm que chegar para a fogueira para poder reacender. E entenda que a fogueira é o quê? A fé em Cristo. Ao mesmo tempo, querido, que eu estou dizendo, e boto o óculos e tiro o óculos, ao mesmo tempo que eu estou dizendo, querido, que é importante nós estarmos na congregação, eu sei que a congregação, o prédio em si não é nada. O prédio em si não é nada. Nós poderíamos estar numa praça. Por muito tempo, em Santa Rosa, nós vivemos numa praça e foi um dos melhores momentos da igreja no sentido de que, cara, Deus está conosco, não importa onde a gente esteja, e a gente evangelizava, e a gente saía dali da praça, ali falava com um, falava com o outro. Mas parece que o prédio, às vezes, nos impede de fluir. Algumas pessoas têm isso, querido, mas é importante a gente salientar que, lendo o texto aqui da fé, eu olho e vejo o quanto esse Deus é tremendo conosco. E, como eu falei, fiquei chateado por tudo isso que está acontecendo. E me veio um pensamento, queridos, que eu disse, meu Deus, isso é muito forte. Versículo 7 diz assim, ó. Pela fé, Noé, sendo avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viam, comoveu-se com temor, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Gente, pensa comigo, a cabeça de Noé, guardando as proporções, óbvio, eu fiquei pensando assim, cara, quando Noé foi notificado por Deus, cara, vai vir um dilúvio, nunca tinha chovido na terra. Vamos deixar isso claro, está escrito lá. Nunca tinha chovido na terra. Eles não sabiam o que era uma chuva abundante de 40 dias. E nem nós sabemos, porque ninguém tem ideia do que é isso. Diz o texto ali que abriu tanto os céus quanto debaixo da terra veio água. Né? Por quê? Porque os lençóis encheram também devido à quantidade muito grande de água, subiu água e inundou a terra inteira. Então, olha a situação de Noé. Senhor, tu está dizendo que tu vai derramar um poder muito grande. Tá, mas vamos por um outro que mostra muito mais isso ainda. Versículo 8. Pela fé, Abraão, quando foi chamado para ir para um lugar que havia de receber posterior por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Olha o que é isso. Ele obedeceu e saiu da terra dele sem saber para onde ia. Cara, eu vou te fazer uma grande geração. Ele foi sem saber, mas ele foi por quê? Porque ele acreditava nesse Deus Todo-Poderoso. A minha pregação hoje é simples. Nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, nós não temos que ter o olhar, e eu estou dizendo muito mais para mim isso do que para qualquer um outro, e tinha um irmão que ele gostava de dizer isso, que a gente prega muitas vezes para nós primeiro, né? Para a gente não cair, e eu estava escutando um irmão muito top, que eu tenho ouvido ele, e ele falando sobre essa discussão no Brasil inteiro sobre questão, né, de passeata a favor do governo, passeata contra o governo e tudo isso. E que muitos irmãos eles têm se envolvido nisso e têm tomado uma posição em relação a algumas coisas. Querido, a minha posição ela é bem simples.
A minha posição ela é bem simples. Eu olho a história de Abraão e eu vejo um homem que ouviu Deus e se conduziu pelo parâmetro de Deus, não pelo parâmetro dos homens, porque pelo parâmetro dos homens ele continuaria em Ur dos Caldeus, porque era a terra do nascimento dele. Era a terra do nascimento dele, era o local de evocação ao sentimento tanto de moral, quanto de ética, quanto de religião dentro do coração dele. Moisés, vai falar aqui de Moisés também, diz que Moisés, ele preferiu viver com o povo pobre e escravo de Israel do que tomar para ele uma condição de ser filho da linhagem de Faraó, porque ele tinha sido adotado, né? Então, quando eu olho isso, eu olho homens que disseram assim, cara, eu vou ser diferente desse sistema. Eu vou ser um homem que vou estar pautado por um sentimento um sentimento correto de quem é Deus, porque eu vi Deus. Eu tomei Deus como algo verdadeiro sobre mim. Eu tomei o parâmetro de Deus como algo verdadeiro. E isso é uma luta, querido. É uma luta diária no nosso viver. Por quê? Porque há uma tendência de nós, e é o que eu leio ali em João 17,15, né? Nós temos uma tendência a viver como o mundo vive. E nós não podemos viver como o mundo vive, porque no versículo 14 diz que nós não somos desse mundo. Nós somos do quê? Nós somos de um sentimento de um reino eterno, de justiça, de paz. Justiça, querido, não é o meu próprio benefício. Mas justiça é a forma correta, ampla. E quando eu falo ampla, ela dá um entendimento que é para todos. É óbvio, querido, que eu, como um pastor que vivo do ministério, é claro que eu tenho um sentimento e uma necessidade que as pessoas permaneçam vivendo por através desse pensamento de vida com Deus e que as pessoas sejam fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas suas primícias. Eu não escondo isso, querido, porque eu acredito nisso. Mas, no momento em que eu creio tanto nesse Deus, eu sei que Ele não vai me deixar faltar nada. Mesmo que alguns, eles peguem e pensem única e exclusivamente em si próprio e deixem de contribuir. Eu não posso olhar eles com um olhar e dizer assim, ó, esses irmãos estão amaldiçoados, porque não estão dando ao Senhor. É ao Senhor ou é a mim? Entende isso que eu estou pensando, queridos? Entende essa linha de raciocínio que eu estou fazendo? Entende que eu estou dizendo para vocês, querido, que os homens da fé, eles viveram em uma situação pior da que nós vivemos, e eles permaneceram, por quê? Porque o coração deles estava fundamentado em algo que é o fundamento mais essencial da vida do ser humano, a saber, o próprio Deus, a saber, o próprio Cristo, a saber, o próprio Espírito Santo. E essa conjunção, ou essa junção dos três, formam aquilo que para muitos hoje está faltando. O coração de muitos está vazio, queridos. Está vazio. Por quê? Porque eles têm se distanciado da coisa que pode gerar neles uma mudança. Palavra de Deus, a Bíblia. Querido, quando eu me distancio da palavra, eu perco o meu foco. Eu até posso ter um sentimento, e foi engraçado, antes de vir para cá, eu falei algo sobre essa pregação, e aí a gente estava rindo, que parece coisa de coach, mas é sério, querido, é sério isso que eu vou dizer. Quando eu não entendo que eu tenho que viver pelo parâmetro da palavra, a Bíblia, e Bíblia significa conjunto de livros. E quando eu entendo que Bíblia, conjunto de livros, me leva para a presença de um Deus Todo-Poderoso, eu mudo um pouquinho a forma das pessoas compreenderem a Escritura. Por quê? Porque, queridos, quando eu pego lá o texto de Apocalipse, capítulo 1,
E eu usei essa semana várias vezes esse texto. E leio aqui assim, no versículo Apocalipse 1:1. A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e ele declarou, enviado por meio de seu anjo ao seu servo João, que deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas que ele viu. Abençoado aquele que lê e aquele que ouve as palavras dessa profecia e guarda essas coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E o interessante, querido, que quando eu leio esses 3 primeiros versículos aqui de Apocalipse, e eu pego eles e começo a introduzir dentro do meu viver, eu começo a pensar assim, cara, onde é que eu estou no momento da minha vida? Eu como pessoa. Eu sendo uma pessoa, vamos exemplificar, uma pessoa de 20 anos de idade. Cara, 20 anos de idade, você está com um físico, uau, está ali, tá poderoso ainda. Você ainda está forte, você ainda consegue fazer, você consegue correr, você consegue ir, voltar de uma forma muito mais eficaz que um homem como eu, que tenho 50 anos. Óbvio, querido, hoje eu não posso tentar competir com um menino de 20 anos, e vamos deixar assim o pensamento, nós dois se preparando durante alguns dias, vamos fazer uma corrida. É óbvio que esse menino vai ter muito mais resistência do que eu, é óbvio, por causa da minha idade. É uma questão simples isso. Mas quando eu pego e eu entendo e eu vejo que esse rapaz, ele está em um patamar, ele está em um lugar, e ele pode crescer muito mais do que eu estou agora. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Ele tem muito mais potencialidade do que eu agora, apesar de nós dois podermos fazer a mesma coisa agora. Mas ele tem muito mais potencialidade porque ele tem muito mais tempo. Então, quando eu compreendo que eu estou indo para um patamar da minha vida que provavelmente, por todas as probabilidades, eu tenho mais 40, 50 anos de vida, aquele rapaz que está com 20, ele olha para frente e ele diz assim, comparando comigo, né? Diz, poxa, o pastor Miguel tem 40 anos mais ou menos, mas eu tenho 70, 80 anos ainda para desenvolver isso. Mas quando eu compreendo que a Bíblia é o meu parâmetro, nós dois vivemos um mesmo pensamento. É o último momento. Então eu tenho que fazer o meu melhor hoje. Eu tenho que fazer o meu melhor agora. E por isso eu tenho que lutar para que o meu relacionamento com a minha esposa seja um relacionamento sadio. Por quê? Porque eu estou vivendo os últimos momentos com ela. Eu estou baseando isso, querido, na questão da fé. É óbvio que eu creio que eu vou viver muitos anos, mas no sentimento de fé, como a palavra diz, que as coisas elas vão ser transformadas em um só minuto, então eu vivo o último momento. E o que nós estamos vivendo agora com essa pandemia, parece que nós estamos com medo do que vai acontecer lá na frente. Nós não temos que ter esse medo. Nós temos que ter a convicção, a fé, a firmeza de que nós estamos vivendo agora com o Senhor e é agora. É esse o momento, é essa a chance. Mas as circunstâncias, pastor, não me permitem falar do amor de Deus para uma pessoa, as circunstâncias não me permitem ser uma pessoa mais fervorosa. Não, querido. Tiremos de nós esse peso e entendamos que Moisés, quando ele olha e vê o mar na frente dele, ele tinha uma única convicção. Puxa, o Senhor me mandou até aqui, será que o Senhor vai ser comigo ou não vai ser? E aí o Senhor fala, bota o pé na água. E quando os sacerdotes primeiro colocaram, né? Quando os sacerdotes colocaram, quando Moisés colocou o pé na água, o mar se abriu de um lado para o outro. De um lado e de outro, melhor falando. E Moisés viu a glória do Deus Todo-Poderoso sobre ele. Isso mudou a história dele do outro lado, quando Deus manda ele dizer para a rocha, verta a água, e ele senta o cajado na rocha. Não, por quê? Porque eu não posso me pautar daquilo que eu vivi lá atrás. Eu não sei se eu estou deixando me entender. Eu tenho que viver o agora, e o agora eu tenho que viver da forma mais clara possível, na presença do Senhor, e querer isso. Isso é fé.
Isso é o sentimento da fé que tem que ter no nosso coração. Se hoje eu for abatido por essa doença, a minha fé tem que ser: Senhor, me cura. Mas se não for à vontade, se o Senhor não permitir e eu parta, que eu possa ter deixado algo bom. Então eu tenho que viver o melhor a cada dia, eu tenho que viver o melhor sentimento a cada momento. E aqui, nesse texto de Apocalipse, eu estou defendendo o quê? O pensamento que nós temos que ler a palavra. A palavra tem que ser pauta para o nosso viver. A palavra tem que ser motivo do nosso dia a dia. Por isso nós temos um trabalho, queridos, e tira o óculos, bota o óculos, um trabalho, querido, de leitura diária da palavra de Deus. Há muitas pessoas que estão saindo do grupo porque não conseguiram manter. Mas alguém acha que é fácil ler a Bíblia? Só para você ter uma ideia, querido. Só para você ter uma ideia. Hoje, nesse domingo, nós estamos lá em Jó, capítulo, se não me engano, 8, 9, 10, 11, 12 por ali, mais ou menos, eu não recordo agora exatamente. E aí, queridos, nós estamos aqui, ó. Nós estamos no 12, mais ou menos. Nessa Bíblia aqui, nós estamos mais ou menos na página 787. Eu pergunto para vocês, quando na tua vida tu leu algo que tivesse 787 páginas? E eu defendo, querido, que a leitura é uma das formas mais tremendas para o ser humano adquirir cultura. É por através da leitura. Então, a minha defesa é que nós vivamos pela Bíblia. A minha defesa nesse dia, dizendo tudo isso que a gente falou, e eu estou falando isso desde o início do ano, é que nós vivamos em oração. É importante, querido, a nossa oração diária. É importante na sexta-feira você saber que alguém está orando por você. Eu recebo vários motivos de oração, pessoas que estão doentes, pessoas que estão com alguma dificuldade, pessoas que estão... E eu dificilmente recebo alguém dizendo assim: pastor, ora por mim porque eu estou feliz. Parece que nós só lembramos da oração quando a gente está triste, querido, e não tem que ser. Tem que ser em todo momento, tem que ser nos meus momentos de alegria, tem que ser nos meus momentos de felicidade, tem que ser nos meus momentos de agradecimento ao Senhor. Eu contei para vocês aqui, e quem estava conosco aqui em Santo Ângelo viu, um dia desse nós fizemos um culto inteiro, só de agradecimento ao Senhor. Não teve palavra, não teve palavra. Teve só as pessoas, o louvor tocando e as pessoas dizendo: obrigado, Senhor, pela minha casa. Obrigado, Senhor, pelo meu trabalho. Obrigado, Senhor, pelo meu filho. Só foi um culto de ação de graça. Para mim foi diferente porque eu tenho um culto pautado pela minha forma que eu aprendi, a minha forma religiosa de viver nós começamos o culto dizendo: boa noite, queridos amados irmãos, é uma satisfação você estar aqui conosco. E aí começa o louvor acontece, eu chego e digo: a graça do Senhor, irmãos, vocês podem se assentar. Amados, temos alguns avisos, e aí eu digo os avisos, aí eu digo: traga seu dízimo, sua oferta, sua primícia, trazem a oferta, a primícia, e aí eu começo a pregar, prego, depois do final da pregação tem uma oração especial, uma oração com imposição de mãos, e aí a gente faz um louvor, e aí a oração final. Nesse dia não, nesse dia só foi agradecimento ao Senhor. E é isso que nós temos que ter, querido, a nossa vida pautada pela boa leitura da palavra, Bíblia, oração. E aprendermos, querido, o sentimento cada dia maior de adorar o nosso Senhor, quaisquer sejam as circunstâncias. Mas isso é a coisa mais difícil que existe na vida do ser humano. Eu posso te dizer isso com toda a minha experiência, com a maior certeza que eu posso ter. É muito fácil, querido, dizer: Senhor, minha vida eu te entrego nas tuas mãos, ó Senhor. É muito fácil dizer, mas é difícil dizer assim: Senhor, hoje está
braba a situação, mas eu continuo dizendo que a minha vida está nas tuas mãos, eu estou aqui num perrengue desgraçado, eu não tenho o que comer, minha vida está difícil, eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel, eu não tenho dinheiro para pagar a luz, mas eu continuo dizendo que eu entrego a minha vida em tuas mãos, ó Senhor, para te dar todo o louvor altíssimo. Isso é difícil, querido. Então, cada um de nós, querido, se eu pegar tudo que eu falei até aqui, eu tenho uma expressão. Nós temos que viver de boa. O que significa viver de boa? Viver de boa significa Bíblia, oração, adoração. Viver de boa. De boa mesmo, querido. Nós temos que ter como pauta todo dia ler a palavra. Nós temos que ter como pauta todos os dias orar ao Senhor. Nós temos que ter em pauta todo dia adorar o Senhor. Nós somos peregrinos em uma terra distante, como diz lá a música do Alessandro Vilas Boas. E essa peregrinação aqui, queridos, me cria um sentimento de fortalecimento para quando eu chegar diante do meu Senhor e dizer assim: Senhor, adorado seja o teu nome, e que eu possa permanecer na eternidade junto contigo, na reconstrução de todas as coisas, num sentimento correto sobre quem é Deus na minha vida e para a vida dos outros. Viver de boa. Bíblia, oração e adoração. Isso não é coach, querido. Isso é vida com Deus. É vida de sentimento com Ele. E essa vida de sentimento, querido, tem que influenciar a pessoa que está do lado. A pessoa que está comigo, meu filho, minha esposa, meus sobrinhos, as pessoas que são do meu relacionamento, elas têm que ver em mim Cristo Jesus. Que nessa noite a gente possa pensar isso, querido. O Senhor tem nos dado a graça e o amor dele sobre nós. O tempo que estamos vivendo, daqui a alguns dias, nós vamos ver ele mudando. A estação mudando. E aí, tudo aquilo que nós falamos diante do Senhor, nós temos que ir lá e cumprir. Muitos estão dizendo: eu não posso ir no culto, mas eu não há vontade no culto. Quando tem culto e é permitido, e você se sente livre para ir, você se sente livre para ir, e você não vai, e você deixa de estar na presença de um momento com a tua família, ou você deixa de estar num culto, e mais lá na frente, eu acredito que o ano de 2022 vai ser muito intenso, de cultos, de conferências, e você não foi porque estava cansado hoje. Aí é que está. A gente quer viver uma vida sem compromisso. E essa é a minha última coisa que eu quero dizer. Como o pastor Marcos Davi disse semana passada, Deus está nos chamando para viver em compromisso com o Senhor. Então, que nós possamos fazer como Jeremias capítulo... Só um pouquinho, deixa eu ver, Jeremias 6:16, eu anotei aqui. Jeremias 6:16, que voltemos a analisar nossa vida e voltamos a caminhar nas veredas antigas. Caminhar junto com o Senhor no jardim. Esse é o nosso objetivo maior. Eu quero viver de boa. Bíblia, oração, adoração, vivendo com Ele para sempre. Que a graça do Senhor possa tomar conta do teu coração. Nós estamos terminando o mês de maio, iniciando o mês de junho. Eu estou impressionado, querido, e alguns eles riem de mim quando eu falo isso, os irmãos que andam mais comigo, porque eu sou um cara que eu me impressiono com essas coisas. Nós estamos terminando o semestre, estamos iniciando o outro, então é tempo de analisarmos nossa vida novamente. Quero salientar, querido, nesse início de mês, o mês de maio foi um mês que as entradas da igreja diminuíram bastante, querido. E eu sei que faz parte,
Mas eu quero te pedir, querido, que você tome um pensamento, vá diante do Senhor e você possa entender a importância de estar contribuindo, de estar continuando esse trabalho. Nós temos muita coisa para fazer ali na frente, mas precisa ter o hoje. Então, querido, que você esteja contribuindo, e eu quero salientar os irmãos de Santa Rosa para que estejam contribuindo. A igreja é uma igreja nova, é uma igreja que tem um recurso muito grande de prédio, muito bom, mas há uma necessidade que os irmãos eles sejam pontuais no dízimo, sejam pontuais na oferta, que estejam entregando o seu melhor diante do Senhor. Aquele trabalho é um trabalho precioso. Então, querido, que a gente possa se esforçar um pouco mais. Não é diferente de Porto Xavier, não é diferente de Entre Juiz, não é diferente de Santo Ângelo, que você possa estar contribuindo para que a gente possa continuar esse trabalho. Que o amor do Senhor esteja contigo, mas eu quero orar antes por você. Há algumas pessoas que têm tido dificuldade por causa da pandemia, alguns irmãos que são do nosso convívio, que estão em recuperação. Feche teus olhos, Pai, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos e quero te pedir que, como a semana inteira nós oramos, Senhor, venha um mover de cura sobre os nossos irmãos e que teu poder, Senhor, faça a diferença e venha, Senhor, um tempo, Senhor, de restauração de todas as coisas sobre a vida dos meus irmãos, na saúde deles, na forma, Senhor, que eles têm vivido. Pai, eu abençoo cada um em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te cuide, te guarde, que Ele faça a diferença sobre você, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.